Nossa aula de hoje. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Bem-vindos à nossa segunda aula de tópicos avançados de inteligência artificial. E para começar, o tema da aula de hoje, vamos passar pela taxonomia da coleta de dados, o que é coletar dados, e depois da coleta de dados, vamos para a parte de limpeza dos dados, né? Na aula passada, tivemos uma visão geral do que é inteligência artificial, quais são seus principais conceitos, como a gente consegue definir aprendizado supervisionado, não supervisionado, aprendizado por reforço. Vimos também algumas aplicações de IA generativa e aplicações no geral de inteligência artificial para fazer classificação, regressão, redução de dimensionalidade. Então, tudo isso faz parte do escopo. A ideia, né, como eu estava conversando antes com os meninos aqui, é que a aula passada foi meio para como você vai a primeira vez a um médico, para ele lhe ver e ver como pode lidar com as suas enfermidades. Do mesmo jeito aqui, no nosso caso, as enfermidades é conseguir passar o conhecimento de uma maneira efetiva para vocês. Então, eu vou mudar um pouco a dinâmica que vamos desenvolver ao longo da aula, principalmente com relação aos nossos exercícios, na segunda parte. Diferente da primeira aula, onde eu fui copiando e vocês fazendo junto, dessa vez eu já vou dar um notebook para vocês com todos os códigos, certo? Para que a gente vá executando ele passo a passo e eu vá explicando etapa por etapa. Eu acredito que vai ser mais eficiente porque a gente vai acabar ganhando mais tempo, porque fica eu mostro, copio e vocês copiam, eu copio e vocês copiam. Então, eu acho que não foi muito proveitoso dessa forma. Beleza, feito esse disclaimer aí, agora vamos de fato para a aula, né? Primeiro, vamos ver o que é a parte de coleta de dados, né? E a ideia do curso é que a gente consiga fazer todo aquele pipeline que eu mostrei na aula passada, que beleza, eu tenho um problema, eu faço a coleta desses dados, eu defino qual é o meu modelo, eu defino quais são as minhas métricas de avaliação, né? Seleciono o meu modelo candidato e faço a implementação no final das contas. Então, para que a gente possa ter um bom modelo, o primeiro passo que a gente tem que fazer é uma boa coleta de dados. Se os dados são ruins, o seu modelo provavelmente não vai ser eficiente para resolver o seu problema, né? Então, não faz sentido eu chegar aqui e já mostrar vários modelos para vocês, sem eu mostrar como fazer uma coleta de dados e sem mostrar como fazer o tratamento desses dados. A primeira parte da coleta de dados é saber qual é a origem desses dados que vocês estão coletando, né? Primeiro deles, existem basicamente duas formas de fazer essas coletas de dados. A primeira é por meio de fonte primária, que seria os dados coletados diretamente na fonte, ou seja, você precisa criar uma solução para monitorar seu carro. Então você vai lá, instala o sensor e você mesmo faz essa coleta de dados. No caso de variáveis assim. Outra coleta pode ser por meio de entrevistas também. Então, eu quero saber como está a qualidade de humor dos estudantes aqui do SERES. Então, você cria uma série de parâmetros e você vai coletando um a um. Já a segunda fonte, que é a que vamos usar aqui, é a utilização de banco de dados, conjunto de dados já existentes, né? E esses conjuntos de dados são coletados por terceiros, né? Aqui falamos de base pública de dados. O .gov, ele tem uma base pública muito boa, principalmente a PRF. Ele tem, por exemplo, todo o mapeamento de acidentes de trânsito do Brasil.
quem está envolvido, qual tipo de carro está envolvido no acidente, se era homem ou era mulher que estava dirigindo, se estava chovendo ou não. Então, é uma base de dados. Outras bases de dados, a mais famosa, principalmente para quem desenvolve na parte de análise de dados e inteligência artificial, é chamado Kaggle. Então, essa base de dados aqui ela é muito, mas muito grande. O que acontece nessa base de dados? Os autores colocam lá desafios com seus dados e a comunidade científica, as pessoas comuns, entram lá, resolvem o problema e postam a sua solução naquela base de dados. Então vai ter uma aba lá com dataset e aí outra aba assim, codes. E quando você clica lá em codes, vai ter uma lista de gente que resolveu aquele problema. E isso aqui é muito bom, principalmente para quem está começando a aprender sobre isso, porque você vai ver diferentes tipos e maneiras de resolver um dado problema. Outra base importante e também mais conceituada é a base de dados do I3E, que essa I3E é Dataport. Nela existem alguns datasets públicos, porém outros datasets eles precisam de acesso ou ser membros do I3E para fazer, para baixar. Então, às vezes, não acaba sendo tão viável para estudante que não tem conta no I3E. E é super baratinho. Não sei se vocês têm interesse em fazer a propaganda aqui de graça. Estou vendo nada com isso. Mas eu acho que é $20 por ano a anuidade para estudantes. Aí ele tem uma série de benefícios, mas a maior deles para quem está estudando essa parte de data é acesso à database deles. Com isso, vimos a outra taxonomia quanto ao método de coleta. Esses dados eles podem ser do tipo observacionais, né? Então, eu estou ali só monitorando, sem realizar nenhum tipo de interferência no meu fenômeno físico. Né? E isso, por exemplo, é muito aplicado na parte de monitoramento de tráfego, de pessoas. Então, eu tenho uma câmera de segurança. Eu não sei, aqui tem essas câmeras de monitoramento. Na cidade que eu moro, tem o Smart Jampa, que é câmeras policiais que ficam dentro da cidade para capturar rosto de criminoso. Então, por onde você passa, assim, tem umas câmeras inteligentes apontadas para você. Para você não, né? Para quem está passando ali. Tem uns 3, 4 câmeras assim, elas ficam apontadas e servem para identificar criminosos. Então, nesse caso aqui, você não atua de forma alguma no seu sistema de ser estudado. Já a parte experimental, você tem um controle dessas variáveis e você pode fazer testes por meio de testes de laboratório. Um exemplo disso é, eu quero criar um modelo de inteligência artificial para identificar peças quebradas. Por exemplo, você trabalha com peças mecânicas e essas peças estão quebradas. Então, sei lá, você tem um conjunto de engrenagem, não a flor não, engrenagem, certo? Aqui, que você precisa fotografá-las, né? Você precisa fotografá-las e você tem esse dado controle de tanto da fotografia, foi você que fez, mas você tem controle da luminosidade que está batendo nela, a posição que a foto está sendo fotografada, qual é a resolução da câmera. Então você tem uma série de controle dessas variáveis. E com isso você consegue melhorar, né, dependendo da situação, a sua acurácia do seu modelo mais à frente. E por meio de levantamentos, né, conhecidos também como surveys, por meio de questionários ou entrevistas. Esse aqui é muito comum na área da saúde, porque você consegue manter o anonimato das pessoas que você está sendo entrevistado. Né? Então, vou ter formulários, pesquisas de opinião e tudo mais. Com isso, eu vou ter
quanto à forma, né? Como eu posso coletar esses dados de acordo com as formas? A primeira é de maneira manual mesmo, quando você vai lá e faz anotações no papel ou preenchendo planilhas, que é horrível, né? Quem já fez experimento e teve que preencher planilhas, vocês aqui têm a disciplina física experimental? Não. Tá. Eu fiz 2 disciplinas de física experimental, 1 e 2. É terrível. Você, por exemplo, precisa estar, por exemplo, calcular o período de um pêndulo. Aí você joga o peso e fica com o cronômetro. 20 vezes, anotando no papel ali até o pêndulo parar. É terrível. Né? Mas você precisa fazer isso. Aí se outra pessoa for fazer o mesmo experimento, é outro número totalmente diferente. Né? Medir com a régua, aí tem um erro chamado erro de paralaxe, que é o modo com que o observador vê a medida. Então, você bota a régua lá, eu vejo, você vê, vai dar 3 valores completamente diferentes, né? Então, essa parte experimental, você, apesar de ter o controle das variáveis, né, e manual, né, apesar de você ter controle das variáveis e ser humanos, você pode ocorrer em falhas humanas, né? Já da forma automatizada. E aqui é realizado por um sistema propriamente dito. Então aqui eu vou ter APIs, né, sensores e esse termo aqui, o web scraping. Alguém já ouviu falar desse termo aqui, web scraping? Já não? Então, web scraping é como eles fizessem uma varredura de fato na web, acessando sites determinados e coletando essas informações. Isso é muito comum para quem trabalha com aqueles sites que chamam dark sites, que são geridos por IA. Então ele tem um script que, por exemplo, acessa os principais portais de notícia, vai lá, coleta aquela informação, utiliza a inteligência artificial para reescrever as notícias mais populares e posta no seu site de maneira automatizada, sozinho. Então, essa varredura aqui na web. Ou você pode ser usado dessa forma, ou para sua aplicação. Por exemplo, você precisa saber como é que está o tempo em diversos países do mundo por meio do site oficial de meteorologia daquele país. Então, você cadastra aqueles sites e cria um script que vai automaticamente em cada site, pega esses valores e cria uma tabela para vocês com o nome do site, a hora que foi pego, aquela informação. Então, isso aqui é bastante útil. No caso das APIs, né, isso aqui, ao invés de eu fazer essa varredura direto num site assim, os próprios sistemas disponibilizam acesso por meio de links HTTPS, né? Então lá eu tenho um URL que eu faço uma requisição no sistema e ele retorna algum tipo de valor. Então eles já deixam essas APIs, são bem comuns e é o que essa casa de aposta usa para pegar valor em tempo instantâneo. Isso aqui é bem comum mesmo. Já de sensores, você pode criar scripts no próprio sensor para fazer essa coleta e essa requisição em tempo real. Aqui já falamos, né, quanto ao ambiente, se ele pode ser controlado. Então, eu vou ter um planejamento, todo o ambiente, né, geralmente é feito em laboratório, e natural, feito no ambiente real. Né? Então, eu coleto no meio das cidades, usando usuários reais. Já quanto à natureza do dado. Esse dado pode ser quantitativo, numérico, no caso temperatura, idade, umidade do ambiente, pressão, né? E esses dados podem ser qualitativos, né? No caso aqui eles podem ser descritivos. Por exemplo, se eu for fazer uma entrevista, você não vai botar lá, sei lá, como você está se sentindo hoje, de 0 a 10? Ah, hoje eu estou me sentindo um 8. O que é um 8 para você? Você não sabe, né? É bom, é ruim, é mais ou menos, né? Então, geralmente, quando se usa dados descritivos, né, opiniões, categorias, como já vimos, textos,
é preciso, para treinar os nossos modelos de inteligência artificial, fazer uma transformação desses dados. Até porque os modelos de inteligência artificial não entendem o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos, o que é triste, o que é alegre, eles não sabem o que é isso. Eles conseguem interpretar o que é um número, no final das contas. Outro é quanto à temporalidade, né? Então aqui você coleta em um único momento ou ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu coleto uma vez no dia, né? Ou eu coleto a cada 6 horas ao longo do ano. Então, como é coletado, isso também vai inferir no que você vai fazer com esses dados no fim das contas. Daí vem quanto a tecnologia envolvida para fazer essas coletas de dados. Então, eu tenho sensores físicos, no caso, próprios sensores IoT, né, dispositivos embarcados, onde eu posso fazer essa mensuração. Eu posso usar os sistemas digitais, então eu posso pegar os logs da minha máquina para ver qual é os valores que estão sendo salvos, utilizar o banco de dados do meu sistema, né, e utilizar também por meio de requisição do meu sistema web. E isso pode também ter a partir de interação humana, que é por meio de entrevistas e formulários. Então, geralmente, isso aqui a gente não trabalha aqui. Só se vocês tiverem algum projeto que queiram fazer isso aqui na disciplina. Então, vamos nos resumir a esses dois aqui de cima. Principalmente no de baixo. Quanto à frequência disso, né? É um dado contínuo, né? Isso é chamado de stream de dados. Então, continuamente está chegando dados que precisam ser analisados, interpretados. Eles podem ser de maneira periódica, onde eu tenho um intervalo fixo determinado. Por exemplo, eu coleto essa informação a cada hora, a cada dia, a cada mês. Ou sob demanda, né? Quando aparece alguma informação daquilo, eu faço essa coleta. Então, hoje a aula é mais rápida, porque eu quero mais que você pratique. No final das contas, vai ser mais interessante para vocês. Então, essa primeira parte de coleta de dados, ele tem que ter muito cuidado, principalmente com os direitos autorais dos dados que você está trabalhando. Principalmente se tratar de dados de pessoas. Então, mais à frente, eu não sei se vai dar tempo na disciplina tratar disso. Mas geralmente quando se tem dados de gente, de pessoas assim que podem comprometer, fazemos a anonimização dos dados, né? Ou seja, tudo que pode identificar aquela pessoa, simplesmente excluímos. Ou atribuímos um ID para aquele valor e também não dá para ser identificado no fim das contas. Mas na disciplina vamos priorizar dados públicos que não trabalhem com gente, por favor. Nem com maus tratos animais. Beleza? Tranquilo? Essa parte é mais legal, mais simples. Com isso, vem a parte que realmente dá trabalho e eu considero que é a parte mais importante de um projeto de machine learning, que é a limpeza dos dados, também conhecido como ETL, que é Extraction ETL, vem de ETL. Vem de extração, transformação e limpeza dos dados. Né? Então, eu preciso extrair as informações do meu banco de dados, não é simplesmente pegar aquele banco de dados e jogar no meu modelo, né? Eu preciso selecionar quais características daquele meu banco de dados eu estou utilizando. A parte de transformação, ele pode ter vários sentidos, vamos ver mais à frente. Mas é basicamente, se tiver variáveis que são ditas categóricas, por exemplo, limpo, sujo, são categorias, limpo, sujo, ou bom, ruim, mais ou menos, né? Ou azul, amarelo, verde, vermelho, são categorias. Precisamos transformar isso
em algo inteligível à máquina, ou seja, transformar em números. Já a limpeza, vamos tratar de tirar dados faltantes ou dados que estão fora do nosso padrão. E para isso existem diferentes técnicas que vamos ver agora. Agora entra a parte legal. O primeiro tratamento que devemos fazer nos nossos dados é com a remoção de dados faltantes, né? Quando pegamos um dataset, principalmente esses dataset público, vem muita coluna faltando, né? A maioria deles, principalmente se tratar de datasets reais, onde foi uma pessoa que fez essa coleta de dados, esses experimentos. Então, eu posso ter linhas faltantes, né? Ou colunas faltantes, com valores faltantes. E a interpretação disso aqui, quando vamos colocar no nosso modelo, é que isso aqui é um none, né? Ou um NaN, né? Not a number. E para ele, isso aqui acaba sendo um problema, porque na hora de rodar o seu algoritmo, ele vai crashar, ele não vai permitir. Porque está faltando alguma coisa. Ele não consegue ler algo que não existe. E para isso existem algumas estratégias. A primeira delas é chamada remoção. E o que é isso? É como o próprio nome já diz. Eu faço a remoção dessas linhas ou colunas que têm dados faltantes. Então, na época da Covid, eu fiz um trabalho de uma database que precisava classificar se aqueles pacientes, com base na característica social, estava sujeito a Covid ou não. Existe um sistema médico que é chamado DataSUS. Alguém já ouviu falar disso? DataSUS? DataSUS, ele é preenchido pelos médicos. Então, você, quando vai ser atendido no SUS, o médico deveria preencher todas as suas informações, como, por exemplo, idade, peso, altura, se escova os dentes, se toma banho, se mora na rua. Então, por quê? Parece engraçado, né? Se tomar banho, escova os dentes, porque isso afeta de fato a saúde, né? Não sei se vocês sabem, né? Se você ficar sem tomar banho, escovar os dentes, vocês ficam doentes, né? Então não deixem de fazer isso, principalmente antes dessa aula. Então, qual é o problema disso? Existe uma grande demanda no atendimento público. Então, os médicos, na sua grande maioria, acabam não preenchendo totalmente as informações do paciente. Então, por exemplo, o que eu falo aqui de remover linha ou coluna é que, quando eu vou pegar minha database lá, ela é, de fato, uma tabela, certo? Onde cada coluna dessa tabela, ele possui uma característica do meu paciente, por exemplo, né? Eu vou ter um identificador, se toma banho, escova os dentes, né? Se tem casa. E aqui eu vou ter eu, né? Vocês. Eu tomo banho e escovo os dentes, né? E tem um caso, graças a Deus. Mas possa ser que no meio do caminho aqui o José. Tem algum José aqui não, né? Ixi, Maria. Vou te usar como exemplo, tá bom? Mas você escova os dentes, toma banho, mas só não tem casa. Só não tem casa. Então, para que minha análise seja consistente e eu queira analisar quais são as características, por exemplo, quanto à higiene de pessoas que têm casa ou não, qual dessas linhas não poderia ter? A do José. Porque a principal característica que nos importa, que é classificar quanto
ao higiene, se aquela pessoa tem uma casa ou não, acaba sendo faltante. Então, o que eu faço com essa linha? Excluo. E por que eu falei do DataSUS? Como muitos não preenchem tudo, dependendo do que você vai fazer, vai-se embora 50%, 70% da sua base de dados. Assim, ó. Só excluindo linha, assim, que não está sendo preenchida. Isso é um problema. Porém, como por se tratar de dados com utilização de dados numéricos, é possível aplicar outros tipos de inclusão e tratamento do meu... Opa! Não está feito. Tá bom. Outros tipos de tratamento. O primeiro e isso é chamado de imputação, certo? Ao invés de você remover o valor que está faltando, você substitui o valor que está faltando por alguma medida. Né? Isso só serve quando as variáveis são variáveis numéricas, né? São do tipo não categóricas. Por exemplo, eu possuo a medição de um sensor ao longo do tempo. Se em um dado momento aquele sensor falhar e eu tiver aqui faltando algum número, o que acontece? Eu posso usar a média, mediana ou moda dos valores que já foram medidos e substituir aquele valor faltante por um dessas medidas. Aí vocês devem estar perguntando, né? Qual seria o melhor? Isso tudo depende. Não tem uma bala de prata. Então, geralmente, você testa com média, moda e mediana. Testa com, na dúvida, testa com todos, certo? Pode falar. A gente pode tudo, né? Mas será que você colocar isso vai impactar no seu modelo, no final das contas? Essa é a grande pergunta, sabe? Tipo, se você tiver 500 e o 501 ser um dado ruim, vale mais a pena você querer adicionar e correr o risco de enviesar o seu modelo ou remover aquele dado. Entendeu? Então é sempre essa perspectiva assim. Porque quando eu crio, de fato, um dado para colocar ali uma informação, o que eu estou fazendo no final das contas mais à frente é alterando o meu modelo, como ele vai aprender. Para esse tipo de dado tem uma técnica específica, né? A gente vai ver já. Ou já está aqui, não sei. Mas vai ver já. Como fazer para dados categóricos, quando não é série temporal ou valores numéricos, né? Outra forma de substituir é por meio desse forward fill ou backward fill, né? Então, basicamente, né, eu tenho um dado faltante aqui, né? Eu utilizo os dados passados, né? Ou o dado futuro, para preencher o valor que está aqui. Por exemplo, eu utilizo uma regressão linear, eu crio uma função que descreveria aquele comportamento e eu utilizaria qual seria o possível dado considerando os valores futuros que já foram medidos. Ou utilizaria os valores passados dele para colocar um valor, para imputar, de fato, esse valor dentro da minha série temporal. Beleza? Então, geralmente essas técnicas, elas são usadas em modelos preditivos, porque você está trabalhando sempre com dados numéricos, sequências numéricas, né? Então, eu utilizo isso e faço essa imputação, né? E faço também, por exemplo, para regressão ou para classificação, né? Vocês viram que a classificação não necessariamente precisa ser com os dados categóricos, né? Pode ser, você faz essa transformação para dados numéricos para você conseguir fazer isso. Não está querendo passar.
Tá bom. Vamos para cá. Outro método de tratamento são as remoções de duplicatas. Isso aqui é muito comum de acontecer. Ter dados, né, duplicados. E existem duas categorias de dados duplicados. A primeira são duplicadas exatas dos dados. Por exemplo, isso aqui, ó, João da Silva, João da Silva. Então, eles são idênticos às informações que tem lá. Né? Então, o que pode acontecer? Quando é identificado, existem algoritmos específicos para fazer isso. Vamos ver hoje. Quando existem os dados duplicados, você pode substituir ou você pode remover a cópia idêntica. Ela pode remover as que apareceram depois da primeira, ou ela pode considerar a última e remover as de cima, as que apareceram antes. Certo? Como eu posso determinar isso? Do feeling do pesquisador. Não tem uma explicação. Né? Se, por exemplo, existem pessoas cadastrando alunos, né? Aí você entrou na fila, aí o cara que estava ali cadastrando saiu. Aí por algum motivo você disse, eita, esqueci de preencher uma informação. Aí disse, não, mas vamos criar um cadastro aqui. Aí vai criar um novo cadastro seu. Né? Nesse caso, por você ter esquecido a informação, o mais confiável seria o seu último cadastro e não o primeiro. Entendeu? Então, não existe também uma bala de prata sobre isso. Você precisa, de fato, analisar como estão formadas essas duplicatas e qual é a origem dessas duplicatas. Tranquilo? Além das duplicatas exatas, existem as duplicatas aproximadas. E isso aqui é bem comum quando se trata de modelos que utilizam textos, né, como as LLMs. Então, eu posso escrever John Smith com I ou John Smith com Y. Então, eles são registros semelhantes, mas não são iguais. Né? Então, existem algumas métricas, né, principalmente utilizando aqueles algoritmos de clusterização que nós vimos, de agrupamento. Lembra que não temos as labels, né? Não temos o que ele significa. Mas conforme a sua característica numérica, nós conseguimos dizer aonde aqueles dados estão localizados. Do mesmo jeito para cá. Existem algumas métricas para que eu consiga remover duplicatas semelhantes, aproximadas, utilizando essas métricas de similaridade. Né? Então, eles são semelhantes, mas não são iguais. E para isso, normalmente se utiliza algoritmos de clusterização ou de regras. Como no caso, tá vendo? Eu tenho Maria Silva, a figurinha acabou ficando igual. Mas, por exemplo, aqui o Silva poderia ser com Y também. Então, eu posso agrupar isso, né, e fazer essa separação. Né, e saber qual dessas regras, por meio de clusterização, né, aqui eu estou usando similaridade de string. Né, no caso aqui, como a string está sendo construída. Aqui, quando eu trabalho com clusterização, aqui eu já estou transformando isso aqui em um número e calculando quão próximo essa palavra em formato de string está em relação à outra. E aqui vamos usar modelos preditivos de classificação. O mais comum é utilizar esse fuzzy match, que é o que vamos usar no exemplo de hoje. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos ver todos esses algoritmos hoje, certo? Implementar. Outra transformação que podemos fazer nos nossos dados é com relação à padronização no formato. Né? Por exemplo, isso é muito comum em datas, moedas e unidades. Muito, muito, muito comum. Principalmente quando você pega a base de dados de locais diferentes para fazer uma análise. Por exemplo,
Se eu pegar uma base de dados brasileira, o dado não vai vir nesse formato aqui, né? Que é 2023 do 3 de 12. Isso aqui é um formato americano. Normalmente ele vai vir assim, 12 de 3 de 2023 separado por barra. Se for pegar em outro sistema, ele pode vir assim, 12 de março de 2023. Então, no final das contas, tudo isso aqui quer dizer 12 de 3 de 2023. Mas, para isso, utilizamos principalmente a ISO 8601 para padronizar essas unidades. Né? Por exemplo, ter dólar, euro, quilo, libra. Né? Isso aqui é bem importante. Isso aqui é uma coisa fundamental, principalmente quando se trabalha com série temporal. Você pegar a série temporal da temperatura nos Estados Unidos, vai vir nesse formato aqui. Opa, cadê? Nesse formato aqui. Ah, pegou no Brasil, vem nesse aqui. Pegou a moeda brasileira, reais. Pegou a moeda americana, em dólar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, primeira coisa que se faz na base de dados é olhar os formatos, como ela está sendo distribuído, quais são as unidades. Outro tipo de padronização é a normalização das escalas. E isso aqui é de suma importância quando se trabalha com base de dados que utilizam diferentes fontes de sensores. Por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura que vai de 0 a 100 graus. Agora eu tenho um sensor de deformidade que vai de 0,001 a 0,01 ou a 0,1. Depois eu tenho um sensor de pressão que vai de 0 a 10 atm. Então, cada um desses sensores, ele possui uma unidade diferente. Muito diferente. E o que isso impacta no fim das contas? Vocês concordam comigo que 0,1 próximo de 100 é um valor insignificativo? É totalmente insignificativo. 10 acaba sendo um pouco significativo, que está ali pelo menos 10, uma casa decimal, né, de diferença. Mas esse aqui está 1000 casas decimais de diferença. Quando se trabalha com essas variáveis, dessa forma, a variação desse sensor, ao ser colocado no algoritmo de aprendizado de máquina, sem ele estar normalizado, acaba sendo insignificante. Vocês têm que lembrar que o aprendizado de máquina, ele nada mais é do que a percepção da variação desses valores para fazer alguma coisa, né? Seja para prever qual o próximo valor, para classificar. Então, se a unidade desse é muito menor do que a dos demais, o impacto no conhecimento do meu algoritmo desses valores aqui acaba sendo insignificativo. Então, para que o impacto seja significativo de maneira uniforme, ao invés de trabalhar com seus valores na unidade física, por exemplo, temperatura, deformidade e pressão, colocamos eles de maneira adimensional, de 0 a 1, por exemplo. Ou seja, ao invés de eu ter agora de 0 a 100, eu vou ter uma representação de 0 a 1. E aqui também. Então, significa que a variação que há nesse aqui, ela vai estar mapeada de 0 a 1. Então, em termos de significância, ou seja, quanto houver uma variação aqui, que antes era insignificativa,
agora vai ser significativo para o meu modelo de aprendizado de máquina no final das contas. Por quê? Ele já não depende mais da unidade física que ele está sendo utilizado. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem? Conseguem perceber isso? Então, normalmente, quando se tem unidades físicas diferentes, com valores muito discrepantes, o que se faz? Normalização. E, no geral, existem dois tipos de normalização. A gente pode fazer um mapeamento min-max scaling, que é basicamente mapear o mínimo e o máximo para o mínimo e o máximo de um determinado valor. Obviamente, né, aqui eu coloquei de 0 a 1, mas poderia ser de menos 1 a 1, né, de 0 a 10. Né? Mas o interessante é que eu pegue todas essas variáveis e aplique a mesma normalização. Para quê? A variação dessa variável ser igual à variação dessa e a variação dessa. O que a gente está precisando é a variação. Não necessariamente o valor em si, mas como ela muda e qual o impacto dessa mudança dentro do nosso modelo. Além disso, existe outro tipo que é a Z-Scale Standardization, né, que ela utiliza valores da média e do desvio padrão da distribuição do dado para fazer essa normalização. Então, basicamente, ao invés de eu calcular o mínimo e o máximo, eu utilizo o valor, a média desse valor e seu desvio padrão para fazer esse cálculo. Já para texto, isso aqui eu estou falando para valores numéricos, né? Números. Quando trabalhamos com texto, existe a questão da padronização. Principalmente a utilização de lowercase, que é, ao invés de utilizar letras maiúsculas e minúsculas, eu utilizo apenas letras minúsculas. Outra coisa também é a remoção de acentos, né? Porque no final das contas, o que se tem aí é um valor ASCII 2, né? Então, se eu utilizo um valor, um caractere de caixa alta, né? Um maiúsculo e um minúsculo, eu vou ter um código em ASCII para um caractere em minúsculo e um caractere em maiúsculo, sendo a mesma coisa. Então, normalmente, quando se trabalha com valores de texto, fazemos o seguinte: deixamos tudo em lowercase, ou seja, tudo em minúsculo, e removemos todos os acentos. Outra característica dos dados que temos que prestar atenção é com relação à remoção de outliers, ou valores espúrios, né? Por exemplo, aqui, eu posso fazer uma filtragem desses dados e chegar nesses valores, né? Onde, por exemplo, eu tenho a idade das pessoas, né? Tenho 23, 24. Por exemplo, eu faço uma coleta de dados aqui de vocês. Aí, do nada, aparece alguém aqui com 96. Qual a chance de ter alguém com 96 anos fazendo bacharelado em engenharia da computação? Pode acontecer. Mas a probabilidade é que isso aqui seja uma medida errada. Então, para tratar esse dado aqui, né, fazemos uma filtragem para identificar o que causou esse dado. Será que foi um erro no preenchimento? Né? Então, vocês começam a perceber que as técnicas que eu estou apresentando aqui, de maneira bem rápida, mas que vamos fazer esses exercícios posteriormente, elas não são excludentes. Ou seja, eu posso remover os valores, eu posso tratar pelas médias, eu posso normalizar, tudo em seguida uma da outra. Não quer dizer que se eu normalizar, eu já não sei mais o que, eu já não posso mais fazer remoção. Errado. Mas tem que ter cuidado na ordem com que você faz as coisas.
Por exemplo, se eu utilizar o processo de normalização sem antes tratar os meus dados espúrios, o que pode ocorrer? Uma deformação no meio dos meus dados. Né? Por exemplo, eu venho 23, 24, 90, 96. O máximo que seria, sei lá, 30 aqui, 30 anos, agora é 96. Então eu estou distorcendo totalmente meus dados, meu dado, durante a normalização. Porque antes eu não fiz o quê? A remoção dos valores espúrios. Então tem que ter muito cuidado. Isso pode acontecer para mais ou para menos. Aqui eu posso ter cadastrado uma criança de 3 anos. Aqui, né? Alguém era para digitar 30, digitou 3 e o 0 não foi. Então, antes o mínimo que era 20 ou 18 anos da turma, agora se tornou 3 anos. Distorceu totalmente o meu dado. Totalmente. Então, a ordem é muito importante mesmo. Então, essa é a primeira regra da vida. Antes de fazer qualquer normalização, faça o tratamento da remoção dos outliers. Senão vai dar problema. E um problema grande. Eu posso aplicar uma filtragem onde, para fazer esse tratamento, né, eu posso aplicar uma filtragem onde simplesmente eu excluo essa coluna que está com dado que está com valor acima do que era esperado. Simplesmente excluo. Ou eu posso chamar desse capping, que não gosto muito dessa tradução, que é insonorização, né? É meio estranho. Mas, basicamente, o que eu faço? Eu utilizo os valores anteriores para completar o dado que está o dado anormal por meio do cálculo desses valores. Ou seja, durante a remoção das colunas, a gente poderia completar com a média, mediana, porque existe um valor faltante ali. Já nesse caso, ao invés de ter um valor faltante, agora eu tenho um valor que está a mais ou a menos do que era esperado dentro da nossa faixa. Então, ao invés de eu simplesmente excluir esse valor, eu eu completo ele conhecendo as características dos meus outros valores, seja os valores passados, que estão antes dele, né, levando em consideração que é uma série temporal, ou dos valores futuros, né? Além disso, né, para diagnosticar isso, eu também tenho a questão das transformações, que é basicamente a diminuir a simetria dos dados. Né? Quando pegamos os valores dos dados, eles possuem uma característica de distribuição estatística. Vocês estão fazendo estatística? Ou... Ainda não, pois é. Aula 0 de estatística agora, né? Então, toda série temporal, ela possui uma assinatura estatística, que é chamada função de densidade de probabilidade. FDP. Mas não é esse sentido não de FDP, não. É de função de densidade de probabilidade. Que é basicamente como os dados estão distribuídos com a sua frequência de aparição. Né? Por exemplo, eu tenho aqui 2,2. Quantas vezes esse dado apareceu aqui? Se eu tenho... Apareceu 50 vezes. Agora, tenho 3,5. Quantas vezes esse dado apareceu? 25 vezes. Né? E assim sucessivamente. Você vai ter uma distribuição estatística dos dados. E dependendo dessa distribuição, se você tiver um valor espúrio dentro dessa distribuição, o que ela vai acontecer com sua distribuição? Ela vai distorcer a distribuição. Por exemplo, eu vou ter esse conjunto de dados, eu vou ter algo assim. Né? Se agora eu tiver
mais valores, né, aqui, e esses dados começarem a ser valores espúrios, ao invés de eu ter essa curva aqui, dessa forma aqui, certo? Essa função de densidade de probabilidade. Será que tem uma coisinha diferente? Eu vou ter algo assim. Certo? Eu vou distorcer, de fato, a minha distribuição estatística dos dados. Porque há muitos valores espúrios dentro, espúrios, que eu falo é outliers, certo? Que precisam ser tratados dentro do meu dataset. Então, ele distorce, de fato, a distribuição dos meus dados. Né? E a distribuição dos dados, né, que é chamado de características de primeira e segunda ordem. Aqui eu tenho média, desvio padrão. Aí tem o de terceira e quarta ordem, que é Squinish. Deixa eu ver como é que se escreve. E Kurtoz. Então, basicamente, isso aqui você já conhece desde sempre do ensino médio, né? Média e desvio padrão. Já Squinish e Kurtoz, ele está relacionado como os dados estão, ou seja, se eles estão mais à direita ou mais à esquerda, ou se essa distribuição, aqui é o Squinish, certo? E o Kurtoz, se ela é mais aberta ou mais fechada, assim, mais bicuda, certo? Então, esses dados eles podem estar mais à direita, né, e fechado, ou mais à esquerda e aberto, ou mais à direita aberto e mais à esquerda fechado. Um não é excludente do outro, certo? Mas valores espúrios de outliers, eles distorcem totalmente a característica e estatística dos dados. Pode falar. Não vale a pena, porque é um dado só. Né? Por exemplo, não vale, não vale a pena. Porque ó, o que a gente tem que perceber é o seguinte, ó, vou mostrar aqui. Imagine que eu tenho isso aqui, certo? Esses pontos são medições ao longo do tempo, certo? Eu quero criar um modelo de machine learning que faça a previsão desses pontos aqui ao longo do tempo. Então a gente pode calcular aqui uma reta, né? Mesmo aqui. Concorda comigo? Uma reta mais ou menos aí. Seria aí, certo? Com muita boa vontade. Se por acaso eu começar a aparecer dados aqui, ó, o que vai acontecer com essa reta aqui? Ela vai fazer isso aqui, né? Nesse sentido aqui, né? Porque ela vai querer acompanhar esses dados. Então essa reta, ao invés de ficar assim, ela vai ficar assim. Então tem que ter muito cuidado com os dados espúrios, os outliers. Né? Por quê? Porque ela distorce totalmente o nosso modelo. Aqui é um modelo bem simples, né? Uma reta para classificar para uma regressão, bem simples. Mas isso acontece com todos os modelos. SVM. Support Vector Machine. SVM. É um dos modelos mais simples. É basicamente uma equação de primeiro grau, uma função afim. Belezinha, pessoal? Até aqui? Deu para entender isso? De boa. Vai ficar melhor quando vocês começarem a fazer assim. Você vê, poxa, realmente aqui destruiu tudo. Além disso, existem correções de inconsistência. Esse aqui é extremamente trabalhoso antes das LLMs. Esse aqui era terrível fazer. Por quê?
você precisaria criar scripts específicos para identificar qual é a inconsistência e qual seria a correção a ser aplicada. Principalmente com a remoção e padronização dos textos, né? Eu tenho Avenida Paulista 100, Avenida Paulista 100, PTA AVE 100. Quando na verdade devia ser Avenida Paulista, AV ponto Paulista. Então você teria que criar um if lá no seu script, né? Que ao ver AV ponto ou esse PTA AV 100 substituísse pelo Avenida Paulista, né? Então, além disso, a questão de correção de ortografia, né? Você tem cachorro, cachorro, né? Show, né? Que ainda poderia ter um caramelo, né? Também cachorro. Além disso, a questão da em variáveis categóricas, a inconsistência de categorias. Por exemplo, eu tenho Brasil, BR, Brasil, só faltou aqui o Brasil com Z, né? Brasil, né? E eu precisava, de fato, transformar tudo isso numa padronizar eles, para ficar sempre Brasil, né? Além disso, regras de integridade da informação. Isso aqui também é muito, mas muito importante. Por exemplo, existe idade menos 5? Não existe, né? Existe distância negativa? Velocidade negativa, né? Não existe isso tudo, né? Idade na forma ABC, a não ser que ele seja um romano, né? Coloque X, V e calcule, né, a idade do menino. Idade zero, né? Idade zero existe, né? Porque começa a contar a partir de 1. Então, além disso, a questão de conflitos de dependência, né? Eu tenho país, uma coluna com o nome país, cidade, e eles têm o mesmo ID, né, o mesmo identificador. Então, eu preciso sempre padronizar quais são os meus IDs e para que eles estão se referindo, para que as regras não entrem em conflito na hora de garantir a requisição query nessas tabelas. Outro problema também é a questão das resoluções dos conflitos, né? Por exemplo, eu tenho uma tabela A e a tabela B. A tabela A está escrita ID Maria 28, assim, né? A tabela B eu tenho Mary, né? Mas quando na verdade eu tenho na mesma coluna nome e idade e deveria ter aqui nome e idade de maneira separada em colunas específicas, né? Então, geralmente, quando estamos trabalhando com tabelas, tem que ter muito cuidado com isso. Então, cada coluna ela tem um tipo específico de variável, né? Se uma coluna é para nome, lá só pode ter nome, não pode ter idade, não pode ter endereço, não pode ter nada. Só os nomes. E com isso, entra aquelas regras de preferência que eu já falei para vocês antes, né? Eu posso considerar sempre ou o mais antigo ou o mais recente para fazer essa atualização e remoção dessa inconsistência, desse conflito. Outro tipo é duplicação entre as bases, né? Antes estávamos falando apenas de uma tabela, resolvendo esses conflitos, essas inconsistências apenas de uma tabela. Agora imagine que eu quero cruzar informação de 2 ou mais tabelas. Então, eu preciso garantir que João possui o mesmo ID em todas as bases e que eles possuem a mesma característica, né? Eu não posso ter João ID1 em uma tabela, na base 2 IDA, na base 3 IDX, né? Ele tem que ser a mesma anotação. Então aqui eu acabo fazendo a remoção dessas duplicadas e criando uma única duplicata, uma única cópia por registro em cada tabela. E para isso,
Além disso, eu tenho um match das identidades, né? Que é identificar as entidades relacionadas. Por exemplo, os clientes. Eu tenho o José da Silva, na rua A 100. Então, em cada base de dados diferente, o José da Silva, que tem esse endereço, está de uma forma diferente, escrita de uma forma diferente. Então, para padronizar todos os meus José da Silva e seus endereços, eu faço um matching, um fuzzy matching, onde eu calculo a similaridade da informação disso aqui. Vocês concordam comigo que, apesar de serem diferentes, eles são mais parecidos se aqui fosse tipo Maria da Silva, Rua 100, né? Existem mais elementos comuns entre José da Silva, escrito assim, e Maria da Silva, por exemplo. Né? Então, existem algoritmos que são capazes de perceber o quão similar é uma anotação de outra. Isso é chamado de algoritmo fuzzy matching. Vamos usá-lo hoje. Além disso, a questão da conexão entre as entidades, né? Então, eu preciso garantir que Carlos, que é proprietário, esteja diretamente relacionado à sua empresa, que é Açaí Limitados, né? Então, aqui, vamos também trabalhar a parte de logs inválidos. Então, eu posso ter logs corrompidos, que estão entrando na nossa base, e logs com erros. Note que saímos de uma tabela, agora já estamos trabalhando com múltiplas tabelas, e agora já estamos trabalhando com múltiplos tipos de arquivos. Antes tínhamos uma tabela, agora já estamos trabalhando com um log. E geralmente esses logs aqui é no formato TXT, né? Que no final você transforma numa tabela. Então, eu vou ter várias bases de dados no formato CSV, com seus respectivos nomes e suas identificações. Por exemplo, nome, idade. Né? Isso aqui é muito comum quando a gente está trabalhando com imagens e áudios. Isso aqui. Porque eu preciso representar um áudio. Eu preciso coletar a informação desse áudio para fazer algum tipo de tratamento. Não é que eu não consigo, não é viável eu pegar minha tabela, por exemplo, né? Eu quero fazer classificação de música, né? Fazer uma classificação de música, só usar só duas colunas mesmo. Tá, mas onde é que eu tenho a categoria, o cantor, a banda, por exemplo, né? E aqui eu teria a minha música. Né? Categoria. Né? Eu teria a minha música. Por exemplo, as músicas, elas são amostradas, são feitas em hertz, certo? E tem o tempo de amostragem dessa música. Por exemplo, se essa música, o que eu falo tempo de amostragem é o tempo que o som é aquisitado, é transformado em um número digital, certo? Então, o que ouvimos não é digital, é analógico, é o som que sai da caixa de som, balança, o ar vem, bate no nosso tímpano e nós escutamos, né? É isso que escutamos. Mas quando estamos trabalhando com a parte de computação digital, o que está acontecendo? Essa onda sonora ela está sendo transformada em um valor numérico, em bits. Né? E esses bits, eles e esses bits, quando é transformado para a parte digital, é chamado de amostragem, de fato. Então, esses áudios podem ser amostrados em 10 kHz, né? 12 kHz. E o que isso significa no fim das contas?
que em 1 segundo eu tenho 10.000 pontos. Isso aqui, ó. Se for mostrado em 10 kHz. Em 1 segundo eu tenho 10.000 pontos. Qual música que vocês conhecem tem menos de 2 minutos e meio? Então eu vou ter 10.000 vezes 2 vezes 60. Então eu vou ter 120, né? 120. Com 10 aqui, 1.200. Ou seja, eu vou ter 1,2 milhões de pontos. Em uma música de 2 minutos. Vocês concordam comigo que isso é inviável colocar 1,2 milhões de pontos dentro de uma tabela? Então, ao invés de eu utilizar os 1,2 milhões de pontos, eu coloco aqui, sei lá, filho do piseiro, né? Ponto MP3. Né? Vocês gostam, né, filho do piseiro? É bom, né? Filho.mp3. E quando eu for fazer o meu tratamento da minha música, for fazer a categorização da minha música, eu faço em tempo real a localização de onde está isso dentro do meu computador. Eu passo o endereço dele, o folder, em qual pasta está esse nome tá essa música Filho do Piseiro. E só assim eu faço a classificação. Para não ter que armazenar 1,2 milhões de pontos por conta de uma música. Isso aqui é muito importante para isso, né? Isso serve para música, serve para música, serve para imagem, para vídeo, tudo que é de grande dimensão, serve para documento. Por exemplo, eu quero categorizar agora documentos. Né? Ao invés de eu passar o documento todo aqui, né, transformado em um vetor digital, eu passo o seu endereço e dentro do meu software, que eu estou fazendo esse processamento e criando o meu modelo, eu faço essa transformação, transformando de um arquivo, seja .pdf, para o valor digital, e esse valor digital eu passo para o meu modelo. Vocês conseguem entender isso? Então, quer dizer que elas são sempre feitas em tempo real? Sim, durante o treinamento, essa conversão, sim, para o treinamento, sim. Quando vai fazer inferência também, eu passo o áudio, esse áudio é transformado e passa para o modelo. Certo? Geralmente, esse passar para o meu modelo passa por um processo de redução de dimensionalidade, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, isso aqui é bem comum de acontecer. Eu também posso ter aqui, por exemplo, leituras erradas do meu sensor, por meio de identificação de leituras anômalas, né? Então, isso aqui, eu removo essa leitura, né? Que está fora dentro da distribuição esperada. E também dados fora do escopo, né? Como já vimos. Né? Então, eu faço uma filtragem disso aqui, né? O critério que eu posso usar, por exemplo, eu posso usar um if e só utilizar dados que estão maiores do que 1.000 e maiores do que 200 e menores que 1.000. Então, qualquer dado que fuja dessa faixa de operação é desconsiderado. E isso está fora do meu escopo. Fora do meu escopo de trabalho. Além disso, vemos também as transformações dos dados. Né? Quando trabalhamos com variáveis categóricas, né? Ou seja, aquilo que eu estava falando antes, né? Azul, vermelho, preto, o grande, pequeno, né? O modelo não entende isso. Então, eu preciso fazer um mapeamento das minhas variáveis categóricas, né? Por uma distribuição numérica, por valor numérico. Normalmente não.
O nome que se dá a isso é encoder, que é basicamente transformar ou dar um código para essas variáveis do tipo categóricas. Né? Por exemplo, aqui eu posso fazer dessa forma, né? ABC 012. Né? Ou você pode utilizar, que é chamado de hot encoder, hot de quente, certo? Encoder, que ao invés de eu utilizar valores numéricos assim, de 0, 1, 2, 3, eu utilizo representações binárias desses valores. Por exemplo, se aqui eu tenho três valores, qual seria a quantidade mínima de bits que eu conseguiria representar esses três valores? 3 bits? Hã? 3 bits. Se eu fosse representar 3 bits, usando 3 bits seria 2 elevado a 3, né? Que dá quanto isso aqui? 8. Dá mais, né? Tem que ser um pouquinho menos. Passou, né? Poderia ser, mas ia ter sobrando. Mas aqui seria 2 bits, né? Eu teria 4 valores. O nome desse aqui é chamado Lei de Sheldon. Que é o pai da teoria da informação. Ele calculou qual seria a menor quantidade de bits necessário para representar uma informação. Essa é a lei dele. Menor quantidade de bits necessário para representar uma informação. Então, isso aqui foi do tempo do telégrafo lá nos Estados Unidos. Eles precisavam transmitir informação e não queria otimizar, né? Então, nesse caso, foi quase 3 bits ia passar. Então, é necessário 2 bits. Então, eu ia ter 00 para representar o A, B 01 e o C 10, né? E isso aqui seria minhas saídas do meu modelo de inteligência artificial. Ou seja, quando a saída do meu modelo der 00 ou qualquer coisa próximo disso, significa que minha variável é A. E a gente chama isso de hot encoder. Certo? Pode ser assim também. Vamos mais para frente, nas próximas aulas, ver por que é importante usar isso e por que é importante usar dessa forma. Existem algoritmos que saem melhor assim e outros que saem melhor assim. Mas eu trouxe isso aqui para vocês lembrarem. Aqui, ó, on hot encoding. Não tinha nem visto. Tinha colocado e nem vi. Então, basicamente, o que eu faço? Se eu quero representar essa informação, eu faço a transformação dele em números binários, né? Isso aqui é importante, utilizar isso aqui também, quando você tem muitas categorias. Por exemplo, para 3 é fácil, eu estou usando 0, 1 e 2. Isso aqui não é uma saída, certo? Tem que ter cuidado com isso. Quando utilizamos dados de múltiplas classes, principalmente N classes, por exemplo, eu quero classificar o modelo do meu carro, tirar uma foto e classificar o modelo do meu carro. Concorda comigo? Deve ter pelo menos 1 milhão de tipos de carros diferentes para você classificar. Então, se eu fosse usar uma saída para cada tipo de carro, eu ia ter que ter 1 milhão de saídas para classificar meus carros. Se eu utilizo on-hot encoding, eu estou reduzindo o número de saídas do meu modelo. E quanto menor o número de saída, mais rápido o modelo é para ser executado, porque menos cálculo ele está fazendo. Então, quanto menor a dimensão das variáveis de entrada e saída, mais rápido, no final das contas, acaba sendo um modelo.
Beleza? Além disso, há a questão da discretização, né? E basicamente o que eu estou fazendo é transformando intervalos em valores discretos. Ou seja, ao invés de eu ter, sei lá, 500 pontos que vai variar de 0 a 25, por exemplo, em vez de eu ter 500 pontos variando de 0 a 25, eu digo que qualquer coisa entre 0 e 25 é classificado como baixo. Qualquer coisa entre 25 e 50, médio, por exemplo. Item no baixo e médio, eu posso utilizar o encoding para transformar de volta para um número. Entenderam? Então, ao invés de... Oi? Ah, desculpa. Se eu conseguir fazer que um funcione, eu uso. É porque fica um reflexo, né? Melhorou? Oh, coisa boa. Esse aqui é vermelho que se sente azul. Enfim, o que eu quis dizer é que eu tenho um intervalo de 0 a 25. Eu posso transformar, ao invés de ter N pontos aqui, por exemplo, 12, 13, blá, blá, blá aqui, eu transformo todo esse intervalo numa variável categórica chamada baixo, que posteriormente eu posso transformar ela num encoding, por exemplo, 0, 1. Então, o que eu estou dizendo? 0, 1 significa baixo e que baixo significa o intervalo de 0 a 25. Né? Isso é muito utilizado quando essas informações que estão aqui dentro não são importantes, saber o valor dela, mas saber se ela está dentro daquele intervalo. Por exemplo, eu quero saber se tem menores de idade em situação de vulnerabilidade social. Tanto faz se o menor é de 12, de 13, 15, 17 anos. Não é menor de idade? Então, é uma aplicação que você pode utilizar. Aqui a partir de discretização, né? Outra característica que podemos usar é a feature engineer. E isso é muito aplicado quando se tem mais de uma variável correlacionada. Por exemplo, se eu quero calcular a tensão, não a tensão, né? Mas a tensão elétrica em um dispositivo, por exemplo, a gente vai usar a lei de Ohm, né? V é igual a RI. Vocês viram para a computação para se livrar dessas coisas, né? Mas sinto muito. Então, eu mensuro na minha base de dados, eu não tenho a informação do meu R, certo? Mas eu tenho lá uma coluna com I e V. Eu posso utilizar técnicas de feature engineer. Feature nada mais é do que essas características de entrada do meu modelo, certo? Uma feature. Para criar uma nova coluna na minha tabela chamada resistência. Onde a minha resistência ela é calculada por meio da tensão sobre a corrente. Então, antes não existia na minha tabela a informação da resistência. Agora existe porque eu tenho, antes de existir ela, variáveis que com elas são capazes de calcular outras informações. Essa capacidade de calcular outras informações com informações que nós já temos
é chamado de feature engineer. Isso aqui é muito comum, principalmente quando a gente está trabalhando com baterias de carros elétricos. Existem algumas informações, como, por exemplo, saúde da bateria, estado de carga, tudo isso você não consegue mensurar, como eu posso dizer, com um instrumento. Você precisa fazer feature engineer por meio da temperatura da bateria, tempo de descarga, tensão da descarga, tempo da descarga, tempo do decaimento da corrente, por meio da capacitância, você consegue medir a capacitância da bateria, a resistência da bateria. Com isso, você consegue calcular a saúde da bateria e adicionar na nossa tabela como uma feature a saúde da bateria. Porque dentro das medidas que você já tem, você pode utilizar ela para fazer a feature engineer. Isso pode servir para qualquer coisa, certo? Desde que as medições que você já tenha na sua base de dados sejam suficientemente capazes de fazer esse processo. Né? E com isso a gente acaba incluindo erros, né? Porque concorda comigo que fazer isso aqui, eu vou ter erro de medição da minha tensão, erro da minha medição da minha resistência, mas é um valor aproximado. Mas, né, ao depender da qualidade, já é mais do que suficiente para você conseguir estimar alguma coisa. Uma coisa que eu trabalhei bastante foi com a parte de emissões de carros, comparando a emissão de carro a combustão. E se você, no carro a combustão, você não tem a medida de quanto de monóxido de carbono, dióxido de carbono é emitida pelo combustível. Não existe essa medida no seu carro. Você não consegue pegar esse parâmetro. Teria que colocar ele então, um aparelho, medir a quantidade de partículas por milhão de dióxido de carbono, que é uma aplicação do mundo. Porém, existem alguns parâmetros do motor que você consegue utilizar para fazer a filtroengenharia e chegar ao valor aproximado da quantidade de dióxido de carbono que o carro emite. Do mesmo jeito no carro elétrico. Né? A maioria das pessoas fala, o carro elétrico não pode. Mas que onde é a eletricidade do carro elétrico? Alguém precisa produzir a eletricidade que vai carregar o carro elétrico. E a eletricidade que é produzida gera um tipo de poluição. No Brasil, é em média 36,2 gramas por quilowatt-hora. Na Alemanha, em média. É muito alto por quilowatt-hora. É mais sustentável andar de carro a gasolina na Alemanha do que com carro elétrico. Por quê? Porque a nossa matriz energética é mais sustentável do que a de lá. Né? E temos mais produção eólica, mais produção solar. Aqui tem mais termoelétrica. Então, às vezes vende essa ilusão, né? Carro elétrico vai salvar o planeta, mas não é assim não. Ele não está essa energia para esse carro. Isso fica uma reflexão para a gente, né? Também, quando vamos solucionar algum problema, no primeiro momento, assim, o baterista parece a melhor solução e a mais, nossa, que solução, né? Mas quando vamos retroagindo para de onde vem essa solução, possa ser que essa solução seja boa. E o que nos diz isso é vídeo engenheiro. Outro tipo de tratamento que temos que fazer é com relação às nossas regras de negócio. E regra de negócio quer dizer o que você está estudando no fim das contas. Né? Se você está estudando, por exemplo, o que eu falei antes, vulnerabilidade de menores, faz sentido eu estar analisando pessoas adultas? Eu tenho uma base de dados lá que tem várias pessoas, né? Características de pessoa. Então, não faz sentido. Por mais que os dados tenham qualidade, apresentem outliers, estejam em conformidade, porém, ele fere a
regra de negócio, né? No final das contas, é o que você pretende resolver no seu modelo. Então, seus dados têm que refletir, de fato, o que você pretende resolver. Mas, Thomas, meus dados ficaram tão pouquinhos. Se eu remover os adultos, paciência, tem que procurar outras bases de dados, né? Tem muito que ser feito. Na verdade, tem, mas sendo os próximos capítulos. Quando está faltando dados, sabe como fazer um aumento da base de dados. Há algumas estratégias para fazer geração de dados sintéticos. Mas essas são cenas para os próximos capítulos. Outra é a checagem da consistência, né? Se a chave estrangeira está ligando corretamente a chave primária, se os valores, né, a dependência de atributos está feita de maneira correta, né? Por exemplo, na cidade Natal, estado do Rio Grande do Norte, né? Não, o estado está correto, né? A cidade está correta. Faria sentido ter aqui cidade João Pessoa, onde eu moro, e aqui estado do Rio Grande do Norte, né? Então, as dependências de atributos, elas têm que estar corretamente. Além disso, a criação de testes automatizados para verificar a qualidade do software. Ou, desculpa, a qualidade dos dados. Então, você pode criar testes, métodos, que, por exemplo, eu baixei um dataset lá. Você já tem um método para verificar outliers, remover duplicados, verificar consistência. Consistência. E após todos esses testes aqui, você vai ver o dataset que sobrou possui 2.000 valores, valores úteis. Você pode fazer todas essas verificações, vários testes nesse dataset. No final das contas, no final você pergunta, será que esse dataset possui 20? Se esse dataset possui 2.000 valores úteis, se sim, você pode utilizar. Eu estou falando aqui 2.000 porque pode ser qualquer valor, né? Você chegou aqui 2.000 seria um bom valor para resolver seu problema. Seria um valor mínimo que estava dando bons resultados com outros datasets. Então você viu que 2.000, pô, com 2.000 eu consigo criar um bom modelo que dá uma boa fugaça. Então, agora eu quero testar esse mesmo modelo com outros datasets. Com os datasets que eu já testei, o menor deles tinha 2.000 valores e deu um bom resultado comparado com os outros testes. Então, eu posso criar testes automatizados para fazer a validação do dataset novo que você vai utilizar. Então, eu faço a verificação se tem outlier, se tem. Eu já faço aquele tratamento de usar média, moda, né? Eu removo os dados faltantes. Eu verifico a consistência, se de fato os dados estão sendo linkados corretamente. Eu verifico se está dentro da minha regra de negócio, por exemplo, como eu estava falando antes, de utilizar menores, né, de vulnerabilidade social. Então, eu consigo, depois que eu fizer todo esse processamento, no final, ele tem um número de valores é, disponíveis adequado para a minha aplicação. Né? Isso, esse valor aqui é um valor empírico, né? Pode ser qualquer valor. Se sim, ele está pronto para entrar no meu pipeline de treinamento do modelo. Sim. E o senhor largador, caráter vai lá, pegar uma pratica, ela consegue fazer tudo isso consistente, acostumado. Acredito que sim. Se você verificar bem, porque assim, quando se usa esses agentes, tem que ter cuidado, porque você faz o papel de curadoria do que está fazendo no final das contas. Então, o ideal é que você pegue primeiro, né, quando gerar o pipeline, você pegue uma base de dados que você já tenha feito manualmente e peça para ela fazer.
Porque você vai ver onde é que tem inconsistência, você não vai alucinar ou não. Eu nunca fiz assim, viu? Nunca fiz assim. Eu não vou ficar. Mas talvez seja preconceito meu, certo? Se eu já deixei esse tom, Sim, mas eu nunca fiz, certo? É preconceito meu, não é problema com o modelo, só preconceito meu. Mas pode ser que de fato funcione e funcione bem. Mas é aquela questão, né? Tudo que você vai usar assim, pelo menos eu tenho essa filosofia, eu tento fazer na mão mesmo, implementando antes de automatizar. E existe uma máxima, principalmente quando se trabalha com IA, é que antes de automatizar qualquer processo, você tem que padronizar o seu processo, como ele é feito. E para fazer essa padronização é necessário que você faça ele manualmente. Ou seja, boa parte desse processo de maneira manual mesmo. Eu falo manual, é codar, não, mas tipo, eu pedi para gerar um método de remoção de outliers. Pô, aquele método está realmente removendo os outliers de maneira correta, negócio, está bem feito. Beleza, então eu uso essa. Aí eu faço o próximo. Beleza, está funcionando certo. Eu consigo ter esse controle, sabe? sim, aquele do que você pegar assim, Vai. e mandar assim, Aí vai virar uma loucura, né? Vai virar uma loucura. Mas isso aqui é super importante, ver isso e fazer isso, assim, principalmente agora, nesse momento que vocês estão no curso. Evitem utilizar o máximo possível dessas ferramentas. Evitem, para que vocês consigam aprender de fato a fazer, sabe? Porque vicia. Isso é um problema, vicia, sabe? Então, pelo menos tudo que eu vou aprender novo, eu tento fazer primeiro na mão. Na mão mesmo, se eu pego um papel e vou, é assim que faz. Aí depois, beleza, eu tenho domínio do que eu estou fazendo, realmente. Agora eu consigo automatizar esse processo. Aí eu vou e automatizo. Oi? Sim.